Boa tarde a todos. É uma imensa alegria vê-los aqui presente na tarde de hoje. E ainda mais uma alegria muito grande de nossa parte por recebermos o Pércio Pessolano. E tivemos aí o nosso grupo com muita alegria, o privilégio de recebê-lo por 2 vezes aqui em Bela Vista, no nosso grupo. E então, em nome do grupo de Bela Vista, nós queremos dizer que estamos muito felizes com a sua presença aqui. Alguns avisos antes. O som tá bom ou precisa aumentar? Tá bom? Então, alguns avisos. Pedimos aos irmãos que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. E também de uma turma que nós temos de ESG aqui em Bela Vista, na comunidade, todas as terças-feiras, das 7h30 às 9h, apenas uma vez na semana, por 1h30 as aulas, né? Então, nessas aulas de ESG, nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina de forma mais profunda, né? A gente fala que a mudança e a transformação, ela se dá muito quando nós estamos abertos a ouvir e receber as informações e o que a doutrina tem a nos passar. E o grupo de ESG tem esse propósito, né? Para que cada um possa absorver da mensagem e aplicar no seu dia a dia. Sobre o Pércio, nós vamos fazer um breve comentário do currículo dele. Ele é natural de Passo Fundo, Pércio Duarte Pessolano, casado, pai de 2 filhos, Eduardo e Marcelo, e a sua profissão ele atua como advogado. Colabora no Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz. Atualmente é voluntário no setor de atendimento fraterno, setor de palestras e coordena o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESG. E ele iniciou no espiritismo há 30 anos atrás. Quando ele me mandou esse currículo e botou ali 30 anos, eu confesso, eu fiquei a meditar um pouco, né? Porque é exatamente a idade que eu tenho, 30 anos. E me coloquei a meditar e reflexionar e pensei quanto tempo, né? Quantos anos, desde o meu nascimento, quantas vivências. E ele, durante todo esse tempo, ele está na doutrina espírita. E a conclusão que eu cheguei é que a gente possa aproveitar todo esse tempo de conhecimento e de vivência no espiritismo para absorvermos o máximo de lições que ele vai passar na tarde de hoje para nós, né? Então que a gente possa realmente valorizar isso, que é uma pessoa muito querida, com conhecimento muito grande da doutrina, e que a gente possa realmente aproveitar o máximo da palestra de hoje. Pércio, boa palestra, muito bem-vindo, né? Fique à vontade, o local é seu. Deixa eu fazer a prece. Já ouvi uma orientação ali, esqueci da prece. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui presentes, ao contato da natureza, do som dos pássaros, dos animais, sentindo a brisa do vento, a presença harmoniosa da natureza em contato conosco. Estejamos nós todos em harmonia, em vibração. Também solicitamos a presença amiga dos benfeitores espirituais e do guia espiritual do Pércio, conduzindo na tarde de hoje. Que assim seja. Fica à vontade, Pércio. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estar aqui presente nesta linda tarde de domingo. Confesso para vocês que quando recebi o convite do Luizandro e do Léo para participarmos de uma palestra pública aqui em Bela Vista, ficamos muito felizes, mas na época entendemos por declinar o convite, tá? A fim de que o nosso presidente do Centro Espírita Dias da Cruz
pudesse, nesse primeiro momento, nessa primeira palestra, nesse primeiro contato com essa comunidade, trazer as palavras da doutrina espírita no primeiro momento. Mais tarde, então, nos comprometemos, na sequência, a comparecer aqui. E tivemos alguns imprevistos, né? O último deles foi com as intempéries. A gente não controla isso, né? Caiu uma verdadeira tempestade no dia que foi marcado, né? Pelo menos lá em Passo Fundo, né? Não sei aqui como é que ficou, né? Aqui também. Então, marcamos então para a tarde de hoje. Estamos aqui, né? Com bastante alegria de estarmos aqui colocando um pouco do que a gente aprendeu nesses poucos 30 anos de contato com a doutrina espírita, né? E a gente fala em poucos, porque de fato é uma doutrina tão vasta e de determinado modo complexa de ser entendida, que 30 anos é um tempo muito reduzido para que a gente tenha a pretensão, né, de poder inclusive passar determinadas experiências já vivenciadas dentro desse período na nossa casa espírita, né? Como o Léo referiu antes, nós somos voluntários em alguns setores do Dias da Cruz, né? E com muita alegria a gente assumiu essas funções na casa, né? E confesso para vocês aqui, né? Não vão contar lá para o Paulo, nem para o Bruno, que coordena as palestras, mas o setor de que eu menos fico confortável é com a palestra pública, né? A gente aceita determinados convites, né? De fazer uma por mês lá na Casa Espírita, mas a gente tem preferência, né, por outras tarefas, né? Entre elas o atendimento fraterno, que é algo no qual a gente tem uma oportunidade de auxiliar mais de perto as pessoas que chegam em busca daquilo que a doutrina nos oferece, que é o esclarecimento e que é o consolo, né? Então, dentro das minhas possibilidades, também gostaria de apresentar esse tema que nós propomos para a tarde de hoje, já antecipadamente agradecendo aí a presença de todos, né? E que possamos compreender um pouquinho mais do que a doutrina nos tem a oferecer sobre a importância, o sentido, qual o objetivo da vida. O que ela vem nos dizer, né? Sabemos que desde sempre o homem se questiona, ele indaga os motivos pelos quais ele percorre algum tempo aqui na Terra. Então a doutrina espírita, há mais de 160 anos, ela nos esclarece de forma contundente, não é? O porquê. E responde inúmeros porquês. E a gente vem trazer algumas respostas para alguns desses porquês na tarde de hoje. Então a gente pede aí que qualquer dúvida que surgir, não tem problema de interromper, não há nenhum formalismo aqui, né? Que a gente possa efetivamente sair daqui esclarecidos naquilo que a gente está tentando se propor na tarde de hoje. Então, nós escolhemos esse tema porque é algo muito preocupante que nos acontece na atualidade, né? À medida que o homem vai desbravando os mistérios da ciência, a vida parece que vai perdendo um pouco do sentido, né? Ficou tão banalizado de um tempo para cá, a gente percebe assim que as pessoas não dão a importância devida àquilo que elas têm, né? De mais importante que Deus nos confiou, que é a própria existência. Nós estamos passando por uma verdadeira epidemia nos tempos atuais do suicídio, né? Quem não tem alguém próximo, né? Ou conhece alguém que já partiu da Terra pela vontade do suicídio. Então são pessoas que chegam e, como a doutrina nos esclarece, perderam o sentido existencial, perderam o motivo para viver, a alegria de viver. Então esse tema que a gente traz hoje tem muito a ver com isso. Por quê? Não é?
Porque a vida, vai nos dizer a doutrina espírita, ela é um verdadeiro presente de Deus. E gostaríamos então, se o Léo me ensinou direitinho, se eu apertar esse botão aqui, Léo, eu não liguei, né? Tem que mirar pra cá. Ah, ó. Tô contando. Ah, viu só, estava fazendo errado ali. A inexperiência. Será que eu liguei? Aqui, tá? Então, para a gente ter... Vocês estão enxergando direito ali? Tá tranquilo? Sim. Tá certo? Então tá. Então, a pergunta que a gente sempre se faz, né? De onde é que eu vim? Alguém, né? Pode se questionar em qualquer momento da experiência humana, né? Para onde é que eu vou depois dessa vida? Então são dois questionamentos que é impossível a gente passar uma existência e não se fazer. Tá? Em qualquer circunstância da vida a gente pode se perguntar: puxa vida, como é que eu estou nessa família? Né? Ou depois desta experiência, para onde é que a gente vai? Então, muitas e muitas filosofias religiosas, algumas, apontam determinados caminhos, né? Que às vezes nos convence, às vezes não nos convence, e a gente fica efetivamente se perguntando: é possível se perguntar? É possível, sim. Né? Podemos buscar essas respostas de forma a nos dar uma certeza? Sim. A doutrina, né, como eu havia referido antes, há mais de 160 anos atrás, responde essas indagações, esses questionamentos. Mas tem uma pergunta ali que de forma proposital a gente não colocou. Se eu questiono de onde eu venho e para onde eu vou, a pergunta que nos parece mais importante para o tema de hoje é: o que eu estou fazendo aqui? Do momento em que eu chego na Terra até o momento da partida, quais são os objetivos? Já paramos para pensar de forma correta, de forma racional? Por que será que eu vivo uma existência às vezes de décadas? O que espera-se desta vivência? Então é isso que nós gostaríamos de trabalhar na tarde de hoje, né? Voltei ali, tenho que me acostumar aqui. Ali. Então nós podemos dizer que não importa o endereço, não importa a nacionalidade, não importa o credo religioso, não importa absolutamente nenhum fator. Todos, absolutamente todos que estamos encarnados, e somos mais de 7 bilhões de irmãos atualmente na Terra, todos vamos passar por desafios. Nas mais variadas ordens. Não há nenhum ser humano hoje encarnado que não tenha que enfrentar dificuldades. E a doutrina espírita vai nos esclarecer, então, que esses desafios fazem parte de um projeto maior. E esse projeto ele está ligado ao nosso progresso espiritual. Então nós vamos verificar que, como está ali replicado na imagem, nós podemos enfrentar desafios na família. Podemos nascer, ou melhor dizendo, renascer, numa família estruturada. Tá? Pais ali que dá para nós tirarmos da imagem uma lição de que estão cuidando do seu filho, que estão dedicados à educação, à proteção da educação daquele irmão menor.
do outro lado, nós vamos ter também desafios. E se nós reencarnássemos, por exemplo, numa família em conflito? O quanto isso é comum, não é? De nós vivenciarmos experiências desagradáveis no lar. Pais que não se entendem, que de uma forma ou de outra não estão muito preocupados com a educação dos seus filhos. Agora passou tudo. Terminou a palestra. Tércio, Volta ali para um pouquinho para trás ali para aparecer na câmera aqui. Obrigado. Acabou. Vamos para a praia ali. Né? Também temos outras situações, né? Como, por exemplo, alguns de nós teremos boas oportunidades de nos prepararmos para esses desafios da vida. Temos ali uma ilustração de um banco escolar bem organizado, bonito, que vai propiciar àquele que integrar boas chances de receber uma instrução adequada. Tá? E por outro lado, também convivemos com bancos escolares absurdamente precários. Tá? Nós sabemos que a rede pública não oferece as melhores condições. Tá? Então a gente pode se perguntar, por que alguns de nós têm essas oportunidades, enquanto que outros vão ter que conviver na precariedade, na dificuldade? Então a questão, por que para uns mais fáceis, enquanto que para outros mais difíceis? Esses desafios, né? Também podemos verificar que para alguns teremos condições de amealhar valores, né? Conforto econômico, possibilidades que o dinheiro, vamos dizer, bem empregado, pode nos favorecer, né? E favorecer a nossa família, os nossos filhos, enquanto a grande maioria de nós também vamos viver em dificuldades extremas. Nada obstante o trabalho honesto, né? A luta diária. Temos relatos de pessoas nas cidades maiores, né? Que acordam às 4 horas da manhã para pegar as conduções necessárias para chegar ao trabalho às 8 horas, saem do trabalho 5, 6 horas da tarde e só vão retornar ao lar, né? À meia-noite, 1 hora da manhã, para preparar a comida para aqueles que ficam, e logo em seguida dormem poucas horas, para mais tarde voltarem às suas atividades, numa rotina de pelo menos 6 dias por semana. E toda essa dificuldade, todo esse trabalho não resulta em desaperto econômico, né? Então voltamos a questionar, por que alguns favorecidos, né, nascendo muitas vezes em família que vai possibilitar um conforto material, enquanto outros, né, vão efetivamente passar por dificuldades quase que uma vida inteira? Por que isso? Tá? Enquanto também as desigualdades campeiam, né, 10% da população mundial praticamente retém 90% dos recursos materiais, enquanto 90% tem que conviver com 10%. Isso é uma realidade socioeconômica que vivemos. Por que isso? São questionamentos importantes, né? Nascemos, como colocamos lá no primeiro slide, e não temos exatamente uma ideia de até quando vamos permanecer encarnados, vivos, do ponto de vista biológico, material. Tá? E se envelhecemos, vamos conseguir envelhecer com saúde? Tá? Enquanto sabemos que há muitos irmãos que passam por inúmeras dificuldades, particularmente tenho um conhecido que quase que da minha idade está vivendo numa tetraplegia já há 2, 3 anos, sendo necessário alimentação via sonda. Tá? Por que será que isso ocorre? Sendo que era saudável poucos meses antes de se submeter a uma cirurgia. Ao mesmo tempo,
será que somos crianças felizes, vivendo em harmonia no lar? Ou, do contrário, somos crianças já colocadas diretamente aos desafios da vida desde tenra idade? Verificamos nos sinais de trânsito em Passo Fundo, crianças de pouco mais de 4, 5 anos, buscando o alimento próprio, muitas vezes exploradas por adultos, né? Principalmente seus pais, seus genitores, e que estão ali, muitas vezes, afastadas dos bancos escolares, da melhor instrução. Então, muitos se questionam, onde estaria a justiça de Deus em tantas diferenças, em diferenças tão gritantes? Né? Por que será que há, de fato, essas inúmeras situações que são dicotomias? Então, aqui começa a explicação espírita para esse problema. Então, nós vamos estudar na doutrina espírita que existe nos guiando uma justiça, e uma justiça divina, e que essa justiça divina, ela é regida por leis naturais. Então, quando a gente fala em leis naturais, nós podemos entender que são todas as regras criadas para que a gente possa viver no mundo espiritual e no mundo material. Para nós termos uma ideia desta diferença de leis naturais, nós podemos dizer que existem as leis naturais físicas. E essa a gente convive o tempo todo, né? Para nós sintonizarmos uma rádio, por exemplo, nós precisamos de uma lei, né? Que é a lei de rádio, a lei de frequência, a lei de ondas. Para nós estarmos agora mantendo os nossos pés neste solo, sem gravitarmos, precisamos entender também a lei da gravidade. E assim infinitas outras leis que o homem pouco a pouco não vai inventando, ele vai descobrindo. Isaac Newton, sentado aos pés de uma macieira, recebeu uma maçã na cabeça, e o que ele descobriu? A lei da gravidade. Então o homem vai se apercebendo da existência dessas leis, que diferentemente das leis humanas, elas não são leis modificáveis, são leis que se mantêm desde sempre. Mas como explicar então essas diferenças que nós apresentamos até agora por essas leis físicas? Não podemos. Agora, a par dessas leis físicas, nós vamos ter outras leis, chamadas leis morais, que também são leis criadas por Deus. E é através dessas leis que Ele rege as relações e o progresso de toda a humanidade. E este é um capítulo muito importante do nosso estudo, porque ele faz parte do livro 3º do Livro dos Espíritos, que dá origem ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então vale muito a pena nós nos debruçarmos nessas orientações dadas pela doutrina espírita, né? Mas tem algo extremamente importante que me calou profundamente quando eu comecei há 30 anos atrás estudando a doutrina. É o conceito que ela traz sobre Deus. Nós, durante o decorrer dos tempos, imaginávamos a existência de vários fenômenos que atribuímos a Deus, sem mesmo se dar conta do nome. Um raio ou algo que não poderíamos explicar na natureza era considerada uma divindade, uma força extra-humana. E com o tempo, depois de valorizarmos várias expressões divinas, né?
chegamos então ao amadurecimento da inteligência. E esse amadurecimento da inteligência, através da doutrina espírita, vai nos fazer compreender um pouco melhor, né? Eu digo um pouco, porque há elementos dos quais os próprios espíritos da codificação disseram a Kardec que nós não teríamos capacidade ainda de compreender. Então, de fato, Deus se revela a nós, não através de conceitos, mas através das suas próprias leis. Leis naturais, leis físicas, né, como havíamos falado, e leis morais. E vejam a questão número 1, a primeira questão, a que abre o livro dos Espíritos. Ela vai perguntar, não quem é Deus. Já tivemos pinturas, obras-primas, né, indicando uma personificação de Deus. Como se Deus, naquela ideia de Ele ser a nossa imagem, ou nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós queríamos então criar uma imagem de Deus. Né, os olhos de Deus, a mão de Deus, os ouvidos de Deus, enfim. Então Kardec, fugindo um pouco desse tradicional conceito, ele vai perguntar aos espíritos que foram responsáveis por trazer a terceira revelação aos homens, não quem é Deus, mas o que é Deus. E a resposta que esses espíritos deram a Kardec, e que foi colocada na resposta da questão número 1, é: Deus é a inteligência suprema e também a causa primária de todas as coisas. É uma resposta curta, mas que traz no seu bojo, né, inúmeras reflexões. Daríamos para praticamente ficarmos o tempo destinado a esta palestra só discorrendo sobre essa questão. Não é? Mas não contente com a resposta ou querendo complementá-la, Kardec faz um outro questionamento então para os espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, é infinito, é imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, pergunta ele, não temos uma ideia completa de seus atributos? Então, como o homem é investigativo, ele sempre vai procurar o máximo possível das explicações. Só que para essa questão, os espíritos foram muito comedidos. Eles disseram, olha, é uma classificação boa de atributos, mas é a que vocês podem entender na atual fase que vocês se encontram. Porque nós vamos precisar de recursos, de instintos, que hoje nós não possuímos para entender melhor o que é realmente Deus. Tá? Mas, em poucas palavras, e nós pegamos aqui apenas uma parte da resposta dada pelos espíritos, e eles responderam a Kardec, então, que Deus é soberanamente justo e bom. E isso é algo que precisa ficar muito marcado para que a gente possa entender. Tá? E aonde estaria então essa sabedoria de Deus? Está na sua providência das leis divinas, que se revela nas maiores como nas maiores coisas, nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar de sua justiça, nem da sua bondade. Então, para a gente ter uma pequena ideia desta resposta, né? Para cada uma daquelas características haveria também muito a se falar, mas o que nos importa realmente entender aqui é que Deus é soberanamente justo e bom. Bom, se Deus é soberanamente justo e bom, tem algum desequilíbrio nas suas leis? Pergunto para vocês. Tem algo de errado acontecendo, fruto da divindade?
Estamos passando por algo que Deus está brabo com a gente? Tem alguma vingança divina em curso contra a humanidade para haver tantas misérias? Como um ser, né, que é toda inteligência, todo amor, toda bondade, toda justiça, pode pensar como nós, suas criaturas imperfeitas? Então, o que a doutrina nos informa e nos explica é que uma inteligência inferior, primária ainda como a nossa, por mais beneficiada pelo saber, e sabemos que existem pessoas extremamente inteligentes, sábias, mas o homem mais sábio da terra tem uma inteligência rudimentar perto da inteligência suprema. Então, nós questionarmos, né, os fatos que ocorrem, atribuindo a Deus castigos como isso ocorria, né? Dava uma tempestade, aniquilava lá cultivo de terras, era Deus, era a ação divina que estava ali provocando um castigo por pecados, por situações contrárias àquilo que entendíamos ser a vontade de Deus. Então a doutrina espírita ela vai nos esclarecendo a respeito disso, né? O que é de verdade, o que é mito nisso tudo, né? Então essa perfeição, né, se nós pararmos para observar aqui onde nós estamos agora, né, o quanto é exuberante a natureza. Tem algo de errado nos ciclos da natureza? Não tem absolutamente nada de errado. Nós temos estações, né, e para cada estação do ano tem um propósito, tem algo para acontecer, né? Temos ali o Sol, né, a nossa estrela maior da nossa galáxia, né? E ali, para ter uma ideia, a distância do Sol para a Terra é absurdamente bem calculada, né? Absurdamente bem calculada. Se essa distância fosse encurtada em pouquíssimos quilômetros, nós estamos a milhares de anos-luz da nossa estrela, que nos aquece, que mantém a nossa vegetação viva. Mas o encurtamento ou o distanciamento em alguns meros quilômetros desta estrela aniquilaria a vida aqui como conhecemos. Tá? Totalmente. Estamos vivendo hoje um período de transformação. Cientistas dizem, né, pelos estudos e cálculos já realizados, que o aumento da temperatura em alguns graus provocará uma grande diversidade de fenômenos que até então nós não conhecíamos. Né? Não conhecíamos porque não estávamos aqui, obviamente, quando a Terra foi efetivamente criada. Mas realmente, né, esses fenômenos de aumento do nível dos oceanos, de temperatura, né, estamos chegando a verdadeiros extremos. Temperaturas altíssimas nas épocas mais quentes e temperaturas da mesma forma extremamente baixas nos períodos de inverno. Né? Temos agora informação de que no Canadá tiveram uma nevasca absurda, né? Temperaturas chegando a 30, 40 graus abaixo de zero. Impensável para um país como o nosso aqui. Né? Mas tudo isso, então, são elementos da natureza, né? Que fazem parte das leis de Deus. E o que falar do nosso corpo humano, né? O nosso corpo humano aqui é apenas uma representação do nosso sistema circulatório. Olha a genialidade, né? Se fosse uma pessoa criada, que tivesse criado, seria algo de extraordinário, seria absolutamente um gênio. Né? E nenhum homem consegue replicar esse sistema todo que nós temos. E isso que ele é apenas aqui parcial.
Mas se nós temos vida, num fio de cabelo, né? Nós temos vida num fio de cabelo, é porque esse sistema circulatório permite que os elementos que carregam o oxigênio e o alimento para o corpo cheguem até as extremidades. Então, a máquina, o corpo é realmente uma máquina extraordinária e que, obviamente, foi criada, então, por Deus, né? Então, onde é que Kardec quer chegar com essas analogias, né? Bom, se não foi o homem que criou todo esse equilíbrio, toda essa natureza exuberante, toda essa máquina perfeita, então foi Deus, né? Então, para aqueles que dizem, mas onde está Deus? Deus está efetivamente em tudo, absolutamente em tudo. Mas é importante que nós tenhamos uma ideia daquilo que Kardec também nos traz de importante, né? Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos aquilo que o Espiritismo chama de espírito. Temos ali, então, uma centelha de luz, tá? Essa centelha de luz, segundo a doutrina espírita, ela não foi criada ao mesmo tempo que esse corpo físico. Então, nós não somos este corpo. O que nós somos, em essência, é esta centelha, este espírito. Aqui é a sede da nossa inteligência. Aqui é a sede da nossa personalidade. Os nossos atributos, os nossos vícios estão aqui e não aqui. E aqui nós vamos ter um elemento intermediário, né? Que Kardec dá um nome. E esse nome é perispírito. O perispírito é o que vai fazer a ligação entre esse espírito e esse corpo físico. Para cada encarnação que a gente vai tendo aqui na Terra, é outro princípio importante que a gente compreenda, que é o princípio da reencarnação. Nós não estamos pela primeira vez aqui na Terra, não é o primeiro corpo que nós habitamos. Então, para cada encarnação, nós vamos recebendo um corpo compatível com a nossa necessidade reencarnatória. Para quê? Para desenvolver os atributos que estão aqui no espírito. E esse perispírito é o que faz essa ligação. Então, dá para dizer o seguinte, que todas as marcas que eu produzo no corpo, todas as marcas que eu trago na minha existência atual, elas estão no corpo físico por um reflexo. Porque, na verdade, elas foram trazidas pelo perispírito. E a gente vai ter uma oportunidade ali na frente de trazer isso um pouquinho melhor. Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não como corpo, mas como espírito. E aqui tem algo importante. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso vai nos trazer a relação exata de importância. O que é mais importante a vida? A vida do espírito. Essa vida do espírito é infinita. A vida do corpo é necessária, mas é finita. Podemos continuar? Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá. Apertei demais de novo. Léo, obrigado.
Para responder, então, àquela pergunta no primeiro slide, de onde nós viemos, trazemos aqui uma informação muito importante que nos foi revelada no livro Nosso Lar. Até então, Chico Xavier, todos devem conhecê-lo, né? Um médium extraordinário, um dos maiores médiuns, se não o maior médium que já viveu no Brasil, né? E que trouxe, através dos espíritos, mais de 400 obras. Numa delas, ele vai trazer as informações de um médico carioca, que não revelou o nome que ele ocupou enquanto aqui esteve encarnado. Mas que para Chico Xavier, ele disse, olha, não precisa que eu diga quem eu fui, isso é o que menos importa. Até porque eu não quero ferir corações queridos com as informações que eu vou trazer. Então me chama de, como é que é o nome desse teu irmão que está deitado numa cama? Chico Xavier estava acompanhando um irmão enfermo naquele dia, quando esse espírito se apresentou a ele. Ele disse, meu irmão é o André Luiz. Então a partir de agora me chame de André Luiz também. E André Luiz tem um contributo muito importante com a doutrina espírita, que ele vai trazer detalhes de como é a vida no mundo dos espíritos, que é aquela que nós vamos viver antes de estarmos aqui na Terra, neste momento encarnados, mas também quando nós partirmos. Para onde nós vamos depois e o que nós vamos fazer no mundo espiritual. E confesso, o Chico confessou, que quando a ele chegou essas informações, ele também ficou meio... Será que é verdade? Ficou na dúvida, né? Porque André Luiz trazia relatos de cidades extraordinárias no mundo espiritual. Colônias espirituais com tecnologia que na época de 1940, sequer a gente podia imaginar que poderia existir. Não é? O aeróbus, né, que é um veículo de transporte coletivo, que flutua no ar, carregando as pessoas numa velocidade extrema. E nós não tínhamos a mínima noção disso. Cidades muito bem organizadas, controladas por um governador e ministros. E ele, como um bom médium que era, ficou na dúvida sobre a informação que estava recebendo. Mas como o André Luiz tinha autorização para trazer essas informações, o que fizeram? No momento em que o Chico Xavier tirou para repousar o corpo físico, isso acontece com todos nós, então Chico Xavier foi dormir e há um período em que nós libertamos o nosso espírito do corpo físico parcialmente, chamado de desdobramento. E nesse período de desdobramento, o Chico Xavier então foi levado a essa cidade, a essa colônia espiritual, que no caso é a colônia de Nosso Lar. Alguém aqui teve a oportunidade de assistir o filme com esse nome? Então não estou falando grego, né? Não. Que bom então, né? Então Nosso Lar é uma das inúmeras colônias que se encontram no mundo espiritual, né? Obviamente que não é porque você é habitante de uma colônia dessas que você já é um espírito superior, que você não tem compromissos ainda com a reencarnação. Não. Nosso Lar é uma colônia que fica localizada ainda numa faixa de infelicidade, que os espíritos chamam de umbral. Tá? Aquele local para o qual são levados aqueles espíritos que ainda estão atormentados pelas dívidas, pelas culpas que carregam enquanto aqui estão encarnados. Então teve Chico Xavier então a oportunidade de psicografar, né, juntamente com o espírito de Ijorina Cunha, um livro onde ele traz então informações mais detalhadas sobre essa cidade de Nosso Lar, né? Nós gostaríamos só de mostrar aqui uma das páginas desse livro. Que ajuda a pessoa. Aqui.
porque ele vai trazer a disposição da cidade, vista de cima. Olha que interessante o formato da cidade. Cidade extremamente bem planejada, né? E que, segundo ele relata, foi uma cidade criada por espíritos portugueses que desencarnaram ali pelo ano de 1500 e que, por permissão de Jesus, tiveram a oportunidade de construir essa cidade nas portas do umbral para receber, então, aqueles irmãos que estavam passando necessidades, né? Depois do desencarne. E outros relatos deste espírito André Luiz também vai dizer que no mundo espiritual há tudo que há aqui. Só que aqui não deixa de ser uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. E se formos ler alguns livros que foram publicados na década de 40, na década de 50, nós vamos ter a oportunidade de verificar relatos de equipamentos existentes no mundo espiritual que eram absolutamente impensáveis naquela época aqui na Terra, mas que hoje nós já temos tecnologia, né? Copiamos essa tecnologia lá do mundo espiritual e hoje já está aqui implantada, né? Equipamentos, por exemplo, como tomógrafo computadorizado. Há relatos nessas obras espirituais de que isso já era utilizado nessas colônias, nessas cidades espirituais, há muito tempo. Tá? O livro Memórias de um Suicida traz relatos de equipamentos que em 1880, 1890 era comum de serem utilizados no mundo espiritual e aqui totalmente impensável. E hoje em dia nós já temos, como por exemplo, os scanners, né? Só que lá com outra finalidade. Então, respondendo àquela questão de onde nós vimos para estarmos aqui agora, não necessariamente desta colônia, que se situa acima da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas acima de cada uma das cidades ou localidades de todo o mundo, existem cidades compatíveis, né? Que é o que nós vamos ter provavelmente aqui na nossa região também. Isso quer dizer que existe todo um mundo espiritual ao nosso redor. Então, certamente nós, para estarmos aqui hoje, reencarnados, passamos antes por uma colônia. Por quanto tempo? Isso depende de cada espírito, não é? Das necessidades que cada espírito tem, que é muito particular. Então nós temos aqui que será a alma, né, que é o espírito encarnado, submetidos a inúmeras provas para apressar o seu desenvolvimento. Então, se nós estamos passando aqui por dificuldades, não é punição. Nós não estamos sendo cobrados por um Deus rigoroso. Nós estamos submetidos a provas, a expiações por um Deus amoroso, que quer que nós apressamos o nosso desenvolvimento enquanto espíritos, né? Então, se nós não somos submetidos a esta situação, a essas vicissitudes, a essas aflições, há uma tendência natural de nós estagnarmos. E a nossa estagnação, nós pararmos, está contrária à lei do progresso, que é uma das leis morais estudadas pela doutrina espírita, né? Então, durante esse aprendizado, é natural que o espírito em evolução cometa erros. Não importa a idade que tenhamos aqui na Terra, nós somos suscetíveis a nos equivocarmos. Uma criança aprendendo a caminhar leva tombos. Da mesma forma, nós agirmos em relação a nós mesmos
e em relação ao próximo e a Deus, muitas vezes de forma equivocada. Então nós cometemos equívocos, erros. E esses equívocos deverão ser reparados por meio de novas experiências. Então imaginamos que aqui nós cometemos diversas deslizes contrárias à lei divina e desencarnamos. E aí? Ficamos endividados para o resto das nossas existências? Para o resto do infinito do Espírito? Com a consciência atormentada de que praticamos algo do qual nos arrependemos? Então, a reencarnação, a possibilidade de recapitular, de refazer os passos equivocados, é uma das leis que traduz de forma mais extraordinária a misericórdia, o amor e a justiça de Deus. Então, onde nós estamos hoje, nesta encarnação, é para refazer uma experiência anteriormente fracassada. E isso nos mais diversos temas, né? Uma família daqui a pouco difícil, né? Uma profissão da qual devemos cumprir, o poder, a riqueza material, né? A pobreza, a falta de recursos, numa situação de saúde, numa questão de doença, porque tudo tem a ver com os processos anteriores. A nossa encarnação atual, ela está ligada às encarnações anteriores. Não necessariamente à última encarnação, mas à história das nossas encarnações. Nós podemos estar vivenciando hoje uma experiência da qual há um equívoco a ser reparado que foi cometido no século XV, no século II. Não é? Então, nós estamos aqui fazendo duas coisas. Reparando o que foi feito de forma equivocada, mas também estamos preparando a caminhada de amanhã. Estamos plantando agora para colhermos futuramente. Em outra existência também. Porque estamos cumprindo perfeitamente uma outra lei moral de Deus, que é a lei de causa e efeito. É a chamada lei do retorno. Não existe nenhuma situação, nenhuma causa que não produza o seu efeito correspondente. Mas por que nós estamos falando isso, né? Se o tema da palestra envolve a nossa existência? Porque são exatamente esses ensinamentos consoladores trazidos pela doutrina que nos explicam a situação do momento. Aquilo que eu estou experimentando agora. E que sabemos que vem e que é de origem divina. A providência divina nos preparou essa existência. Para que a gente possa, então, refazer os acontecimentos malditos. Tá? Mas veja bem, né? Nós mostramos antes a cidade, a colônia espiritual. E aqui nós temos também retratado o que André Luiz chamou de centro de planejamento reencarnatório em nosso lar. Olha que interessante. Então, neste centro são planejados num nível superior as encarnações individuais de cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Então, vamos dar um exemplo assim, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para a gente poder entender melhor aqui. Tá? Se por acaso, na existência que eu possuía esse corpo físico,
eu fiz uso indevido do álcool, há uma grande chance de eu provocar uma lesão. Estou tentando achar o fígado aqui, ó. Acho que é aqui, né? Então, de eu provocar uma lesão hepática, né? Aqui. Essa lesão hepática pode me levar ao desencarne, pode não me levar ao desencarne nesta existência, ok? Só que essa lesão aqui, quando o corpo perece, até mesmo de causas naturais, essa lesão ela passa pro perispírito. E é esse perispírito, junto com o espírito, que vai habitar aquela cidade espiritual. O corpo nós vamos dar a destinação aqui na Terra. Um suicídio, por exemplo, né? A pessoa aqui, ela desencarnou com um projétil no cérebro, né? Infelizmente. Os danos causados no corpo físico também danificam o perispírito. Porque todas as células físicas que nós temos no corpo físico, tem uma cópia delas no perispírito. Dito isso, nós vamos verificar que nesse centro de planejamento, espiritual, eles vão ter o mapa do nosso perispírito. Então, se porventura, o meu espírito, perispírito, está sofrendo os efeitos do álcool produzido enquanto eu encarnado estava, o órgão que será me dado, por exemplo, no caso, o fígado, vai trazer no próximo corpo, trará as lesões provocadas pela encarnação anterior. Vejam que interessante isso, porque isso acaba de explicar para nós porque algumas crianças nascem, né, já trazendo sérias gravidades físicas, né? Crianças, às vezes, de poucos dias de vida e já são detectados problemas pulmonares graves, como se fumante fosse, né? Crianças que precisam de transplante de coração, com 1 aninho, 2 aninhos, né? Então, quando esses engenheiros, né, planejam o nosso próximo corpo físico, eles já vão ter que levar em consideração o que existe no nosso perispírito, que é a nossa matriz. Mas veja que interessante isso. Isso seria uma punição por termos recebido um corpo defeituoso, um corpo sadio, e pelo nosso livre-arbítrio causado dano? Podíamos imaginar que sim, né? Se eu não usei corretamente o meu corpo físico, que era perfeito numa encarnação, na outra é provável que eu tenha uma deficiência no órgão que eu lesionei, no órgão que eu lesei. Mas isso é um castigo? Poderíamos indagar. E nós vamos verificar que muito pelo contrário. A lesão que agora está no perispírito, e eu estou preparando uma nova encarnação, o que vai acontecer com ela quando eu ligar-me a um novo corpo físico? Eu vou passar esta lesão do perispírito para o novo corpo físico. Vejam que interessante o processo da doença. Quando nós muitas vezes nos queixamos e reclamamos que o nosso corpo não está como nós gostaríamos, ou que apresenta uma doença da qual eu não me recordo, porque não foi nesta encarnação o motivo pelo qual ele é deficitário, é porque esta doença, que antes estava gravada nas células do perispírito, é passado para o corpo físico. E se provocar o meu desencarne,
quando o perispírito se libertar deste corpo, ele voltará para o mundo espiritual, já não carregando mais as marcas, as mazelas desta doença que ficou no corpo físico. Então esse é o entendimento que a doutrina espírita vai nos trazer sobre os processos de doença física. E aí a gente começa a entender, então, a misericórdia de Deus, então, nos atendendo nas nossas necessidades. Porque lá no mundo espiritual eu permaneço doente, embora sem o corpo físico. Então é natural que eu precise de um novo corpo físico para passar, para transferir para esse corpo o meu problema biológico, né? Não sei como é que nós estamos no horário aí, eu acho que me perdi. Tá, agora fechou uma agora. Bah! Se quiser, paramos aqui, né? Vai. Me perdi, se fosse lá no Dias, o pessoal já ia meio que levantando para o Não, passo. mas tem até as 10 da noite. Então, esse laboratório lá nessa colônia, e existe laboratórios semelhantes em todas as colônias. Então, lá a gente faz a nossa matriz. Lá a gente vai definir, inclusive, a nossa aparência. Claro que os técnicos aqui vão analisar quem são os nossos pais. Porque existe uma outra lei. Uma lei da hereditariedade, que não vai nos deixar fugir de determinadas circunstâncias, né? É difícil, né? Pais de estatura baixa terem filhos, embora é possível, mas filhos de estatura extremamente alta, né? 2 asiáticos terem filhos com aparência não asiática. Então, claro que tudo isso é levado em consideração. Quem serão os nossos pais na próxima existência, né? Mas aqui a gente carrega, inclusive, digamos assim, um relógio biológico. Porque aqui também são preparados doenças que aparecerão ao longo do tempo. Por exemplo, se eu nesta encarnação preciso, por circunstâncias das minhas falhas encarnatórias em existência anterior, se eu preciso desenvolver uma doença neurológica aos 50 anos de idade, é aqui que vai ser produzido, então, o momento certo. Eles vão produzir aqui um órgão que dará efetivamente o problema na idade de 50 anos. Então, tudo é absolutamente planejado. Agora, pode acontecer dessa doença não aparecer? Pode. Pode. Pode aparecer antes dos 50 anos? Pode também. São tudo circunstâncias do livre-arbítrio ou do merecimento. Né? Para vocês terem uma ideia, há relatado, né, que o José Raul Teixeira, ele veio nesta última existência dele para desencarnar com 10, 11 anos de idade, né, para ele pagar uma dívida, né, anterior que ele tinha com a providência divina. Mas o projeto reencarnatório dele, embora tenha previsto o desencarne dele de forma violenta aos 10 anos, ele recebeu ali uma moratória de Deus. Não, você vai continuar, porque até agora está tudo bem. O mundo espiritual aposta que nesta mesma encarnação você vai superar bastante desafios. E isso foi acontecendo ao longo da vida dele, e ele mesmo narra que ele já teve 3 oportunidades diferentes para desencarnar. A última delas foi um AVC. E a gente sabe que deixou algumas sequelas, a questão de menos de 10 anos atrás, e que ele, com muita força de vontade, né, está superando as dificuldades. Aprendeu a escrever com a mão esquerda, ele era destro, para poder psicografar. Tá? Então pode acontecer mudanças ao longo do jogo. É da lei que isso aconteça. Né? Dizem os espíritos que a cada 10 anos da nossa existência nós somos avaliados. A cada 10 anos o nosso mapa reencarnatório é visto e revisto.
para ver se a gente está fazendo o que combinou ou não combinou quando nós estávamos naquela cidade espiritual. Se estamos agindo corretamente ou não. Né? E é em cima desse planejamento que os amigos espirituais nos mantêm aqui ou não nos mantêm. Porque se eu estou equivocado, errando, continuando me endividando, bom, na boa, é melhor que eu volte logo para o mundo espiritual. E lá, com a visão do mundo espiritual, eu posso, então, me corrigir. Né? Me preparar, obviamente, para outra existência. Então, passando... Portanto, o que estamos passando nesta existência é o resultado justo, absolutamente justo, do que merecemos passar para a melhoria de nossa condição espiritual. É isso que importa. De tudo que nós estamos falando até agora, essa frase ela é definitiva. Nós estamos aqui por um motivo: melhoria da nossa condição espiritual. Ninguém vai perguntar quando retornarmos lá situações materiais. Por exemplo, o quanto de dívida no banco eu deixei, o quanto de patrimônio ficou, nada disso. O que vale é a minha condição espiritual. Se melhorou ou não. Ainda que pareça injusta, porque nós desconhecemos os propósitos justos de Deus, ainda que pareça injusta a nossa condição de vida aqui na Terra, nos mais diferentes aspectos, ela é exatamente aquilo que precisamos nesta encarnação. Talvez na outra encarnação é possível que os desafios sejam outros, para apurar outras virtudes, tirando, obviamente, os acontecimentos decorrentes de nossas escolhas equivocadas, que é aquilo que nós falávamos antes, né? Nós, com tudo isso planejado do jeito que estávamos, por exemplo, posso ter planejado uma vida com uma deficiência física, né? Por exemplo, tem muitas crianças que a gente vê já com uma certa idade, em cadeiras de rodas, né? E a gente vai ver que aquilo se deu no parto. Se deu no parto. Faltou oxigenação, enfim, né? E aí a gente fica olhando aquela criança, mas ali é só o corpo. Existe naquela situação um espírito que pediu aquela situação para algo, para um reparo, né? Que a gente, obviamente, pode ser qualquer situação. Mas então, qual era o projeto dele? O projeto dele era reencarnar naquela situação difícil, viver 10, 15, 20 anos, e ele como espírito se conformar com isso. Passou esse tempo todo e, ao contrário de se conformar, o que ele fez? Se revoltou. Embora o corpo não exprimisse essa reação dele contrária a Deus. Mas o espírito pulsante naquele corpo estava extremamente irresignado com aquela situação. Volta para o mundo espiritual. Quitou o seu débito com a lei divina? Não quitou. Não quitou. Ele não aproveitou por vontade própria, pelo livre-arbítrio que Deus dá a cada um de nós, a oportunidade. Narra Chico Xavier de uma mãe que foi desesperada lhe procurar, porque o filho nascera sem os 2 braços. E aí os médicos descobriram que ele havia contraído uma determinada doença em que seria necessário a amputação das 2 pernas. E ela ficou assim horrorizada com isso, porque os 2 braços não impediam ele de se locomover. E ele até conseguia fazer algumas coisas em substituição aos braços, utilizando os seus membros inferiores. E ela então foi perguntar para o Chico Xavier, na oportunidade, por que Deus estava se vingando
talvez dos erros dela, no filho. Por quê? Tanto castigo para uma criança que não havia feito nada. E aí Chico, através do seu mentor Emmanuel, respondeu a essa irmã da seguinte forma: olha, explica para nossa irmã que esse espírito já vem se suicidando em diversas últimas encarnações. Em diversas últimas encarnações ele tem desgosto pela vida. E ele se mata. Com o corpo perfeito. Então foi ele que pediu para que nesta encarnação ele viesse sem os dois braços. Para que dificultasse qualquer ideia de retornar ao mundo espiritual pelo suicídio. Mas só que agora, ele, embora tenha pedido voltar sem os braços, ele está revoltado com Deus. E ele quer usar as suas pernas para se locomover a uma estrada e se jogar na frente de um veículo. E, novamente, causar o suicídio. Então, a providência divina que o ama está providenciando um impedimento, retirando-lhe a única forma dele promover novamente o suicídio nessa existência. Vejam a explicação dada, então, pelo Espírito Emmanuel a essa mãe desesperada. Né? Então, nós vamos ver que o sentido da vida, conforme vai nos dizer a doutrina espírita, né, vai nos ajudar a tirar o máximo proveito da vida que temos, não importa qual é. Não importa a situação, não importa se nós temos riqueza material, há uma prova extremamente difícil. Não parece, mas a abundância de recursos materiais pode entorpecer os nossos sentidos. Fica tudo muito fácil. Aquilo que eu quero, eu adquiro, eu compro. Eu posso criar necessidades para o corpo físico, para satisfazer as necessidades do corpo. Mas nós vimos que são as necessidades do espírito que nós devemos cumprir enquanto aqui estamos. Né? Mas também pode ser a pobreza. E a pobreza extrema. Nós temos uma faixa significativa da população mundial abaixo da linha da pobreza. São pessoas que vivem com uma quantidade ínfima de valores no mês. Mas e qual que é então? É uma punição a pessoa ter nascido extremamente pobre? É alguma dívida que ela tenha que pagar em razão disso? Tá? A dívida pode ser moral. É uma virtude que ela precisa conquistar, que é a resignação, a fé, a confiança em Deus. Numa família difícil, né, nós recebemos na nossa família consanguínea muitos espíritos que fazem parte da nossa família espiritual. São aqueles que já convivemos em inúmeras outras oportunidades, como irmãos, como pais, como tios. Mas também nos podemos receber na condição de filho alguém que nós desviamos numa encarnação anterior. Alguém que tenha raiva, que tenha ódio de mim. E Deus possibilita essas uniões para que aquela raiva, aquela animosidade se transforme em amor. Uma mãe com todo o seu carinho recebendo no colo aquele que havia lhe levado a um processo de prostituição numa encarnação anterior. Há muitos relatos nos livros espíritas contando essas histórias. Tá? Na saúde, né? Se eu tenho saúde do corpo que me faz trabalhar e eu não utilizo, também é algo contrário à lei de Deus que eu vou ter que responder depois. Recebeste um corpo em perfeito estado para produzir e não produzir. Mas também se eu recebo um corpo deficitário, um corpo que apresenta doença, também é uma dádiva de Deus. Também é uma oportunidade de resgate. Também é uma aflição que eu mereço passar. Então, Emmanuel vai nos dizer, no prefácio desta obra, que eu recomendo a leitura, mais de uma vez. Falei para o Léo, para Tamires, né?
já li essa obra mais de 10 vezes. Ela traz profundos esclarecimentos, profundos ensinamentos, né? Que merecemos realmente aquilo que estamos vivenciando e experimentando nesta encarnação. Então, Emmanuel vai nos dizer: não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. E ele vai concluir: a luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta e o seu livro. Aqui ele dá para nós, nos dá a real importância da existência, né? Já estamos praticamente encerrando. E nesta obra, neste filme, quem pôde assistir, né? Nesta obra, depois de ter passado por dificuldades extremas no mundo espiritual, aliás, ele ficou mais de 8 anos no umbral, né? Uma região de muito sofrimento na esfera espiritual, e que ele, depois de resgatado por Clarencio, né? Um dos ministros lá dessa colônia, e que ele passa então a entender realmente os propósitos de Deus e da experiência reencarnatória, ele vai dizer que uma existência, essa que a gente está passando agora, por exemplo, não é mais do que um único ato de muitos. Pergunta-se: quantas encarnações eu já vivi? E cada um de vocês aqui? Incontáveis. São centenas de milhares de experiências reencarnatórias para cada um de nós aqui presentes. Então ele vai dizer que uma existência é só um ato. Um corpo é uma veste, é um vestimento, é uma ferramenta. Um século no mundo espiritual é um dia. E a morte, que nos assusta, nos amedronta e nos infelicita, é nada mais, nada menos do que um sopro renovador. É uma esperança para aquele que parte. É uma esperança e uma oportunidade de recomeço. Então, se nós fizermos aqui uma analogia com situações que vivenciamos no dia a dia, para nos tornarmos um profissional, né, de sucesso, naquilo que nós desejarmos, é necessário um longo período, né? Todos sabemos aqui, cada um de nós, para aprendermos um ofício. Quanto de dedicação nós temos que ter? Quantos anos de trabalho? Quantas noites mal dormidas? Né? Quanta situação nós experimentamos para conquistar algo, um título, né? Para nós aprimorarmos o nosso intelecto, a nossa inteligência, o quanto nós precisamos recorrer, e não são 2 anos, 3 anos, 5 anos, para se chegar no ápice dos nossos estudos acadêmicos, levamos muitas vezes 30, 40 anos de luta, de estudo, de experiência, né? Para termos também um corpo saudável, né? Quantas horas dedicadas, né? De esforços extremos. Quanto nós temos que ser disciplinados para termos uma alimentação adequada. Mas, como nos diz a doutrina espírita, né? O que torna realmente um espírito melhor, e repetimos, esse é o propósito existencial de cada um de nós. Então, o que torna um espírito melhor, dizem os espíritos, é a nossa capacidade de amar. Quanto tempo dedicamos do nosso dia? Esse é o apelo para a reflexão.
se nós nos dedicamos à nossa profissão, ao nosso trabalho, 8 horas por dia, né? 6 dias por semana, para cumprirmos as nossas obrigações terrenas, quanto tempo nós nos dedicamos para aquilo que realmente importa para o Espírito? Quanto do nosso dia de hoje nós dedicamos para sermos moralmente melhores? E mais, já me perguntei que virtudes eu ainda preciso para melhorar a vida que eu estou tendo a oportunidade de gozar nesta existência? O quanto de bondade eu exercito, de perdão, de generosidade, de retidão, de criatividade, de carinho, de humildade, de pontualidade, tolerância, respeito, lealdade, sinceridade, paz, justiça, gratidão. O quanto dessas virtudes eu me preocupo durante o meu dia em exercitar. Porque se tem algo que ainda nos mantém espíritos imperfeitos, espíritos inferiores, é a falta de vontade de nos melhorarmos moralmente. Então é um questionamento que tem que ser feito. Necessitamos disso. Quais as virtudes que eu ainda tenho fraquezas? Quais são os meus vícios? E o quanto eu preciso combatê-los? E para nós efetivamente encerrarmos, esse é o nosso Emmanuel, em um livro chamado Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, em que ele vai dizer que cada encarnação, e é necessário que se diga que cada encarnação ela é importante, porque se lá no mundo espiritual eu consigo também evoluir, lá eu aprendo as virtudes que eu preciso desenvolver aqui. Mas é o sucesso da minha encarnação que me eleva no mundo espiritual. Eu posso progredir no mundo espiritual? Sim. Mas é indispensável que eu teste o meu progresso no embate da terra, da vida, das dificuldades, das aflições. Porque viver entre os bons é fácil. Viver entre aqueles que nos aconselham a ser espírito melhor é ótimo. Viver e receber a caridade dos outros de forma diuturna é maravilhoso, todo mundo quer. Agora, eu desenvolver essas mesmas virtudes diante de desafios de um filho ingrato, de uma desonestidade de um amigo, de um trabalho difícil, de uma situação econômica desprivilegiada, e mesmo assim, eu cultivar as mesmas virtudes que eu treinei no mundo espiritual, avança o espírito no processo de progresso. E muito. Porque essa pergunta foi feita no mundo espiritual. Mas se eu ficar aqui, em nosso lar, por exemplo, a vida inteira está ótimo. Porque ela é infinitamente melhor que as nossas relações humanas. Eu posso ficar aqui a vida inteira, eu posso ficar aqui trabalhando a vida inteira. Não é suficiente. Necessitamos provar o nosso valor. E é isso que Emmanuel vai dizer aqui. Cada encarnação é como se fosse um atalho. Eu encurto o caminho para ser um espírito melhor. Se eu reencarnar e conseguir executar as propostas, conseguir dar o exato valor a esta existência, nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas. Veja o que ele diz: amar a existência de lutas.
e de amarguras temporárias, porque vai passar. Nenhuma situação difícil é infinita. Nenhum problema jamais vai ter um fim. Muito pelo contrário. É temporário. Qualquer dificuldade, assim como a felicidade que aqui temos na Terra, também é temporário. E aí tem uma historinha rapidinha de Chico Xavier, né, que como tinha Emmanuel ao seu lado, o Chico estava assoberbado de atividades, tendo que psicografar, trabalhar para o seu próprio sustento. E, obviamente, ele estava reencarnado, passava também por vicissitudes, por dificuldade financeira, entre elas. E isso, obviamente, para qualquer um de nós, traz amarguras, traz dificuldades. E aí ele relatou isso para o Emmanuel. E pediu para o Emmanuel o seguinte: Emmanuel, você por acaso vê Nossa Senhora? E o Emmanuel disse: quando é possível, sim. Então pergunta para ela, por favor, qual a receita para que eu viva melhor? Quando vai passar essa minha tristeza, essa minha amargura? E passou um tempo, Emmanuel voltou para falar com ele, nenhuma resposta. E ele não perguntava, mas ficava ali querendo saber, né? Se Nossa Senhora se interessou pelo caso dele. E aí, um belo dia, depois de muito tempo, Chico já tinha até esquecido do pedido, Emmanuel disse: olha, Emmanuel, Chico, hoje eu tenho uma resposta trazida por Maria de Nazaré para você. Meu Deus, qual é? Qual é? Ela disse: isso passa. E ele caiu a ficha dele. E ele começou a dar risada. E aquelas risadas assim, meio que descontroladas, com um excesso de alegria. E Emmanuel disse: e isso passa também. Então é o equilíbrio. É o equilíbrio, não é? Porquanto ela significa, vejam o que diz Emmanuel sobre a existência de cada um de nós aqui hoje. Ela significa uma bênção divina. Quase um perdão de Deus. Quase um perdão de Deus. Então essa é a reflexão que a doutrina espírita nos proporciona, que a gente quis trazer nessa tarde de hoje. Desculpa o excesso do tempo aí, né? Mas é algo que a gente precisa efetivamente refletir. Tanto nos momentos de extrema felicidade, de extrema alegria, quanto naqueles de dificuldade. Que a gente vive no equilíbrio. Né? Tudo tem uma razão, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. E quanto melhor a gente viver nessas diferenças de forma ativa, agradecendo a Deus, independentemente do que entendemos, mesmo das situações que nós não compreendemos, melhor nós voltaremos para o mundo espiritual. E melhor nós prepararemos a nossa próxima existência. Então quero agradecer, Léo, pela atenção, né, por estarmos aqui reunidos nessa belíssima tarde, nesse ambiente extraordinário, onde a natureza pulsa, alegria, onde a presença de Deus está em cada folha, em cada raiz, em cada ser da criação. Nós queríamos dar o nosso obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, Pércio, pelas palavras, pela palestra. E só que eu achei que ia até às 10 hoje. Então sobrou um bom tempo ainda aí, se quiser ficar, né? Mas enfim, agradecemos ao convite. E hoje, nessa tarde, você nos propôs um convite, que é a nossa responsabilidade. E ontem, inclusive, nós estávamos conversando, eu e a Tami, exatamente sobre isso.
que a doutrina espírita, ela nos mostra a sermos responsáveis pela nossa existência, né? Então, tudo que hoje eu estou passando, eu não preciso ficar culpando aos outros pela minha existência, ao que eu passo, as minhas dificuldades e desafios, mas me responsabilizar, porque se eu estou passando por isso, algo eu tenho para passar e algo vem como um amor divino me proporcionando isso. E fica o convite, então, realmente essa responsabilidade para que a gente possa trabalhar o máximo possível na nossa vida para ter uma próxima encarnação melhor do que nós estamos tendo agora. Obrigado a presença de todos e vamos todos em paz. Uma prece agora de encerramento. Deus, obrigado, Pai amoroso, pelas suas leis que estamos mergulhados nela, a sua lei divina, natural, moral. Nos dê, Pai, coragem, paciência e resignação para enfrentarmos as vicissitudes de nossa existência, nos colocando como responsáveis por cada ato, por cada situação. Nos ampare, nos abençoe e nos fortaleça aos embates e aos desafios que a vida nos proporcionou. Obrigado também pelo seu amor, que além de sua justiça, também junto tem a sua bondade. Obrigado pela oportunidade de mais uma existência, de mais uma oportunidade de estarmos convivendo com aqueles seres que já conseguimos fortalecer os laços desde outras existências. Nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.